Pronto, não sei, engenheiro Fernando Beleza, se faz favor, se se importasse. Ok, boa tarde, estão a ouvir? Já, obrigada. Sim, sim. Ok, antes de mais, pronto, só dizer que eu não sou engenheiro e que fica Beleza. aqui essa referência feita, mas não tem qualquer problema quanto à sua referência. Pronto, antes de mais, quero então agradecer em nome da Rural Invest o convite que a CIM de Alto Minho nos endereçou para estarmos aqui presentes. Quero também cumprimentar também os restantes elementos do painel e também aqui os nossos moderadores e todos aqueles que também estão aqui interessados em ver-nos e ouvir um pouco sobre esta discussão que estamos aqui a ter sobre como é que nós podemos atrair e reter pessoas aqui neste nosso Portugal. E nós Rural Invest, também temos um bocadinho esse contributo e estamos a tentar dar o nosso pequeno contributo para essa missão de atrair pessoas para os territórios rurais. Antes de avançar e de fazer entender o porquê da minha presença aqui também, quero dizer que eu estou aqui em representação da Rural Invest. A Rural Invest é uma organização que pretende promover o investimento e o repovoamento em territórios de baixa densidade, tal como definidos no Plano Nacional de Coesão, mas também nas regiões ultraperiféricas, tal como definidas no Tratado de Amsterdão, nomeadamente dos Açores e da Madeira, por exemplo, que são as regiões ultraperiféricas de Portugal. A Rural Invest é então uma organização que surgiu no período do confinamento, durante o Covid-19, e que surgiu porque havia aqui uma necessidade. Identificou-se que muitas das pessoas estavam em teletrabalho, havia aqui um conjunto de pessoas que tinham essa necessidade de trabalhar e de boas condições de trabalho quando se encontra em teletrabalho, mas nós sabemos que muitas das vezes, quando estamos a trabalhar a partir dos nossos apartamentos na cidade, essas condições não são as melhores. Todos nós gostamos do nosso espaço de jardim para usufruir, da nossa vida no campo, mas durante o Covid-19 muitas pessoas viram-se então fechadas nos seus apartamentos e com algumas dificuldades e com alguns problemas, mesmo a nível psicológico, para enfrentar toda essa situação. Então, durante esse período, surgiu aqui a ideia de se criar aqui alguma espécie de organização que pudesse promover este investimento, o investimento no interior, o repovoamento, pronto. Então surge esta instituição que é a Rural Invest. A Rural Invest lançou, entretanto, 2 projetos distintos. Um deles é o selo Remote Work Ready Town, que é um selo que procura distinguir os municípios com condições de excelência para a promoção do teletrabalho e do trabalho remoto. Ou seja, o que é que nós fazemos neste âmbito? Nós, neste âmbito, contactamos municípios, identificamos municípios que têm algumas condições de excelência para a prática de teletrabalho, mas que, porventura, não estão a explorá-los da melhor forma, ou seja, não vamos àqueles municípios desde logo da primeira liga. Sabemos que há municípios como os, por exemplo, daqui do painel, como o município do Fundão, que já fazem muito bem esse trabalho, ou seja, que já fazem aquele trabalho de explorar as oportunidades do teletrabalho, de explorar as oportunidades que o mundo digital nos dá, de transferir empresas de serviços das cidades para territórios de baixa densidade, e então nós exploramos então esse nicho daqueles municípios que têm infraestrutura, mas muitas das vezes não sabem depois como atrair pessoas para infraestruturas que já têm. Quantos de nós não conhecem incubadoras que por simplesmente se encontram vazias? Isso é a infraestrutura que nós investimos muito, mas que depois não soubemos ou não tivemos a capacidade para explorar. E o que nós aqui tentamos fazer a ponte entre os municípios e as instituições que têm essa infraestrutura e aqueles que podem aproveitar essa infraestrutura. E hoje, nos tempos modernos, aqueles que podem aproveitar essa infraestrutura não estão ao nosso lado, não estão ao lado dessa instituição que promoveu a infraestrutura. Podem estar um pouco por todo o mundo. E então nós procuramos desenvolver um processo de digitalização desse processo, ou seja, tentar promover processos de digitalização do investimento e do repovoamento nos territórios. E aí nasceu o segundo projeto. Esse segundo projeto é então a Rural Move, a plataforma Rural Move, que é a plataforma que aqui nos traz e que nos traz também a esta conversa e a este webinar. A plataforma Rural Move é então uma plataforma que procura promover o repovoamento dos territórios de baixa densidade e das regiões ultraperiféricas através dos teletrabalhadores, ou de quem faz teletrabalho, também conhecidos como remote workers, ou também muitas vezes dos nómadas digitais. Então, nós procuramos atrair essas pessoas para municípios nossos parceiros. Estes nómadas digitais, a estes remote workers, a estes trabalhadores que estão em teletrabalho, nós oferecemos então uma solução chave na mão
para eles se mudarem para o interior, seja a curto prazo ou a longo prazo. Para isso, para nós podermos fazer isso, nós, junto dos municípios parceiros, asseguramos que os municípios oferecem espaços de cowork gratuitos a estes trabalhadores. Mas para além destes espaços de cowork, nós sabemos que a mudança só por si não chega, ou seja, só o facto de ter um cowork não quer dizer que o trabalhador se vá mover, ou que se vá mudar para um território de baixa densidade. Tem que ter outros fatores de atratividade, já aqui de manhã se falou de alguns fatores-chave, nomeadamente aqui a doutora Maria João Rocha, ela falou dos 10 mandamentos para a fixação. Sabemos que há esses 10 mandamentos, mas muitas vezes nem só esses 10 mandamentos poderão ser suficientes. E nós sabemos que cada vez mais há aqui uma importância na comunidade. Muitos destes trabalhadores remotos não querem ir sozinhos, que eles precisam de ter uma comunidade não só que partilhe dos seus valores, também do seu conhecimento, que se fixe nessas terras com eles. Então, o que nós fazemos é procurar grupos de trabalhadores remotos, de remote workers, que se queiram mudar, seja a curto prazo ou a longo prazo, para os territórios de baixa densidade. Neste momento, a Rural Move está a ajudar cerca de 80 trabalhadores remotos neste trabalho, neste caminho para o interior. É por isso dizer que é uma gota no oceano, mas há que ter também em conta que isto é um processo também, é um projeto bastante embrionário e que conta também com a participação voluntária de aproximadamente 20 pessoas, mas também estão a aderir a este processo agora algumas dezenas de embaixadores. Aqui estará uma organização que, no fundo, para além de promover, de ter uma equipa fixa, que é a base e o suporte do projeto, ela também tem embaixadores locais. E porquê? Porque são esses embaixadores locais, são as pessoas que moram nos territórios, que podem promover a integração das pessoas que vêm de fora nas comunidades. E nós, para isso, então, temos o papel ou a figura de um embaixador, que é alguém que recebe no território esta pessoa que se quer mudar. Mas mais do que isso, ela apoia em todo o processo de mudança. Muitas das vezes eu posso me querer mudar, por exemplo, para os nossos municípios parceiros, e peço desculpa por aqui os promover, mas tenho que os promover porque eles são efetivamente os nossos parceiros. Por exemplo, o município de Miranda do Douro e o município de Penela. Nós, nesses casos, esses municípios têm equipas de embaixadores locais, para além de responsáveis municipais, que ajudam os trabalhadores remotos a fazer esta mudança para o interior, seja na identificação de habitação até ao pequeno pormenor de inscrição de uma criança, por exemplo, na creche. Muitas das vezes podem parecer problemas fáceis, mas quem passa por esta mudança, e nós conhecemos pessoas que estão a passar por esta mudança e os problemas estão a aparecer, são problemas que muitas das vezes aparecem e que tem de haver alguém nas localidades para ajudar também neste processo de mudança e que permitam que esta mudança seja feita rapidamente ou pelo menos com menos problemas do que seria feita se não houvesse, então, estes embaixadores e estas figuras de ajudantes locais que ajudam nesta mudança para o interior. Mas pronto, nós temos estes dois grandes projetos, por um lado o selo Remote Work Ready Town, por outro lado a plataforma Rural Move, mas nós, para além disso, nós enquanto Rural Move, enquanto Rural Invest, pretendemos também apoiar os trabalhadores remotos, empreendedores, investidores, mas também os municípios, as comunidades intermunicipais, os grupos de ação local, no desenvolvimento de estratégias que sejam de desenvolvimento local, estratégias que sejam efetivamente inovadoras e criativas e que também comportem sempre este caráter digital, que tenham essa capacidade de atingir massas, porque só atingindo massas, grandes massas de pessoas, é que depois conseguimos captar o nosso bocadinho de pessoas para os nossos territórios. E a digitalização é muito importante por isso, porque nos permite chegar a um público muito mais vasto do que antes conseguiríamos chegar e temos que aproveitar e navegar essa onda. E navegar também esta onda que agora o teletrabalho nos trouxe. Queria ainda referir, pronto, depois isto era a apresentação também, depois se quiserem fazer mais perguntas também terei todo o prazer de responder. Queria também deixar aqui só uma ideia do que fui também ouvindo durante a manhã e acho que é pertinente partilhar aqui um pouco da nossa experiência. Eu acho que, tendo em conta a nossa experiência, que dos problemas que nós temos encontrado, muitas das vezes as políticas que nós temos de desenvolvimento do território, de atração para os territórios de baixa densidade, aqui nos territórios rurais, porque o nosso campo de ação são os territórios de baixa densidade, e eles muitas vezes podem não ser coincidentes. Estes territórios de baixa densidade, então, eles devem procurar desenvolver políticas, desde logo, que promovam a acessibilidade e a mobilidade.
E eu, quando falo em mobilidade, falo de um problema muito sério, por exemplo, no nosso caso. Nós temos trabalhadores remotos ou teletrabalhadores estrangeiros que querem vir para Portugal. Mas esses trabalhadores remotos têm o problema de não conseguirem, por exemplo, um visto que lhes permita estar a trabalhar em Portugal, mas faturar para uma empresa estrangeira. Sabemos já que o governo, neste momento, já está a fazer esforços para a criação do visto Remote Work Visa, não sei se é esta a designação, mas sei que o governo já está a fazer esforços nesse sentido. Mas o que quero com isto dizer é que a mobilidade dos cidadãos portugueses ou estrangeiros, passa por ter também todos, não ter impedimentos legais. E há com um impedimento legal efetivo, que é, eu sou um trabalhador remoto, trabalho para uma empresa na Índia, quero ir trabalhar para Portugal, mas como é que eu posso ir para Portugal se não tenho um visa, se não tenho um visto que me permita permanecer em Portugal para além dos 3 meses de turismo? Isto é um problema sério. Parece que não, mas depois quando começamos a trabalhar no campo, quando pomos as mãos na massa, peço desculpa pela expressão, parece que os problemas começam a surgir. Isso é um problema pequenino, mas que é um grande obstáculo para a mobilidade então de cidadãos estrangeiros e para atrair trabalhadores remotos para Portugal. Na Estónia, efetivamente, é um dos bons exemplos que devemos seguir, é o exemplo da Estónia, e na Estónia o Remote Work Visa já está em vigor e nós devemos aproveitar para copiar esse modelo. Copiar não é mau, é mau quando estamos nos nossos contextos educativos, mas não é mau quando estamos a trabalhar e a querer criar bons projetos e a seguir os bons exemplos, e os bons exemplos são para seguir, e o exemplo da Estónia é efetivamente um exemplo que deve ser seguido. Para além disso, nós temos em Portugal muita infraestrutura. E há que ter, efetivamente, o aproveitamento dessa infraestrutura. Como eu há pouco dizia, nós temos incubadoras, temos bibliotecas municipais, temos conjunto de edifícios. Todos os municípios dos territórios de baixa densidade têm edifícios, infraestruturas que estão subaproveitadas e que, portanto, podem ser aproveitadas. Podem ser aproveitadas como espaço de coworking, de espaços para acolhimento, de espaços para a promoção do empreendedorismo e inovação. E às vezes não é preciso gastar milhões de euros para criar infraestrutura. Nós damos um exemplo muitas vezes às câmaras municipais. Pronto, efetivamente damos esse exemplo muitas das vezes quando os municípios nos dizem que não têm infraestrutura, que não têm espaço de coworking. Nós dizemos, tem. A vossa biblioteca municipal facilmente se converte num espaço de coworking e não é preciso gastar milhões para criar essa infraestrutura. E tem técnicos no local, e tem pessoas que podem apoiar os teletrabalhadores enquanto eles estão a trabalhar. E isso é importantíssimo. Olhar para os problemas não só do lado do despesismo e de tentar sempre gastar os nossos milhões. Claro que podemos aproveitar os fundos que temos ao nosso dispor, mas muitas das vezes as soluções estão onde nós não pensamos. Para além disso, queria-vos falar também da infraestrutura digital. É aqui importante também ter aqui presente que a infraestrutura digital é muito importante. Hoje, grande parte dos territórios de baixa densidade tem uma cobertura muito deficiente e insuficiente de fibra óptica. Este problema, a breve ou curto prazo, pode ficar resolvido através do 5G, mas enquanto este problema efetivamente não for resolvido, nós temos aqui um problema para resolver com a infraestrutura digital, nomeadamente com a fibra, e que o município, se quer atrair para o seu território trabalhadores remotos, deve procurar que todas as suas freguesias tenham uma cobertura eficiente, porque muitas vezes até há cobertura, mas depois não há um eficiente aproveitamento dessa cobertura, ou porque a caixa já não dá para mais pessoas. Pronto, são problemas que no dia a dia nós nos deparamos com eles e depois achei também importante aqui partilhar. Por último, nós, apesar de trabalharmos na parte de atração da população, não posso deixar de que, como eu também sou no território local, apesar de não rural, desculpa, apesar de já não viver, eu sou de Miranda do Douro, e apesar de já não viver em Miranda do Douro, infelizmente, porque muitas das vezes as oportunidades escasseiam, como se sabe, muitas das vezes falta nos territórios de baixa densidade, nos territórios rurais, soluções de educação e qualificação das populações. E acho que hoje temos uma oportunidade gigantesca desta promoção do ensino à distância, destas novas tecnologias que temos ao nosso dispor, para promover a educação e a qualificação das populações que já residem nos territórios de baixa densidade, no que se relaciona com as áreas digitais, porque só assim poderemos fomentar o teletrabalho e a inovação e o empreendedorismo tecnológico de caráter qualificado. Estes eram aqueles 5 pontos e 5 pontos-chave, desde logo a
a acessibilidade e a mobilidade, o aproveitamento da infraestrutura, a infraestrutura digital e a educação e a qualificação nas áreas tecnológicas, que queria deixar e depois, por fim, partilhar daqui outro dos nossos problemas, que muitas das vezes temos soluções, as instituições têm soluções, têm financiamento ao seu dispor para promoverem soluções, mas o mesmo não ocorre para a sociedade civil. Não é fácil, não é claro, para que soluções de inovação social como aquelas que nós desenvolvemos terem acesso a financiamento, e muitas das vezes ele não é ajustado a estes novos projetos de inovação social. Mas cada vez mais estes projetos de captação da população têm que passar pela sociedade civil, porque só com o contributo da sociedade civil é que se vai conseguir atrair efetivamente a população, porque nós vivemos em rede, nós vivemos em comunidade. Mesmo sendo digital, temos que fazer isso, viver em comunidade e viver em rede. E não nos podemos esquecer disso. E se nós estamos a desenvolver políticas e depois não temos, se essas políticas, essas estratégias, depois não têm um contexto, não têm uma comunidade que as envolva, elas com toda a certeza não vão ter o sucesso esperado. Então a sociedade civil também tem que ser envolvida no desenvolvimento destas políticas. Ela muitas das vezes mas para que esta sociedade civil organizada em associações, em outro tipo de organizações, possa existir e possa persistir, possa ser resiliente, ela tem então também que ser apoiada, devidamente apoiada. Pronto, e era isto, pronto, estas linhas gerais, para não ter excedido o meu tempo, e fico à vossa disposição. Muito obrigada, excelente. Muito obrigada, excelente saber que nestes tempos de Covid surgiu uma oportunidade e que foi abraçada com tanto sucesso, porque realmente tudo aquilo que descrevia praticamente bate naquilo que eu tenho já ali há vários anos, mas que realmente é uma estratégia realmente são estratégias e ferramentas essenciais para a retenção e a atração de pessoas nos territórios. Nomeadamente há uma estratégia que certamente deve conhecer, que é da Baltic Sea Region, que baseia-se muito nesse perfil de propostas que apresentou. A única coisa que eu não ouvi falar, e quando falou, por acaso até achei, era realmente o suporte à partida, não é? Que nós temos que acolher muito bem, temos que tratar muito bem as pessoas quando elas chegam, temos que ter que cuidar da parte da integração social e profissional, personalidade do mercado, mas depois também temos que fazer o suporte à partida, que é um ponto às vezes crítico para depois eles darem boa nota e isto é uma rede internacional que vai passando de palavra a palavra. Não sei. Sim, isso efetivamente é verdade, mas nós efetivamente damos esse suporte à partida, ou seja, também fazemos esse processo. E até agora achei interessante nesse suporte à partida, porque só para verem, pronto, eu gosto de dar exemplos práticos para percebermos muitas vezes as dificuldades da mudança. Quando falamos do suporte à partida, é um ponto interessante. Nós, dentro da nossa equipa, temos alguém que também está a fazer este processo de mudança do litoral para o interior, para um território rural, neste caso para Severo de Voga, e essa pessoa deparou-se com um problema que, à partida, pode parecer pequeno, mas não é, que é o problema de ter propriedades ou créditos imobiliários no litoral, e para que possa fazer a mudança para o interior, essa pessoa tem que fazer essa mudança, mas o crédito, porque já excedeu as suas responsabilidades de crédito, ela não pode fazer essa mudança automaticamente. E nós sabemos muito bem que em Portugal há instituições como as sociedades de garantia mútua, que podem ser criados planos juntamente com as sociedades de garantia mútua que possam cobrir esta dificuldade, ou seja, que possam cobrir este período que medeia entre a partida da pessoa do litoral e a fixação efetiva no interior. Porque é uma garantia, e essa garantia que essas sociedades de garantia mútua vão cobrir, muitas das vezes é de fácil cobertura. Porquê? Porque o imobiliário que nós temos no litoral é muito mais valioso do que o imobiliário que nós, porventura, iremos adquirir sempre no interior, e é uma garantia, com toda a certeza, que este tipo de sociedades de garantia poderão providenciar. Mas quando se falava nesse apoio à partida, é isso mesmo, nós damos inclusive apoio na escolha do local para onde se vai. Nós temos interessados no estrangeiro que chegam à beira de nós e só nos dizem: eu quero ir para Portugal. Não sabem para que localidade de Portugal querem ir, nós temos que desenhar com eles o perfil, perceber junto deles quais são as necessidades que eles sentem, que tipo de perfil é, que área é que trabalham, e temos que identificar depois também isso nos territórios. E tentar fazer aqui o match entre o que o território tem para oferecer e aquilo que a pessoa tem para oferecer ao território. Acho que é... E também, pronto, muito obrigada, e se calhar agora muito obrigada, agora passávamos, Sr. Engenheiro,
Francisco Calheiros, passamos para o próximo palestrante? Exatamente. Exatamente. Pronto, então iríamos passar para o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Muito obrigada por estar aqui connosco. Também falar sobre um bocadinho sobre a estratégia de local de captação, retorno e fixação de pessoas do IPB. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Cumprimento, enfim, todos os colegas de mesa, os moderadoras, todas as pessoas que estão a assistir a este seminário. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu gostei muito de ouvir aqui o conterrâneo Fernando Belezas e enfim, alguns aspectos iria até sublinhar e enfim, manifestar também a concordância com tudo que ele disse e a forma como colocou o problema. Bom, e portanto eu, enfim, faria aqui algumas notas relativamente também a estas questões que são o tema deste seminário, portanto a ação, a fixação e o retorno de pessoas aos territórios, neste caso em particular aos territórios de interior, como são aqueles em que são a região de influência do Instituto Politécnico de Bragança. Bom, e a primeira nota que eu gostava de fazer é que nós temos tendência para traçar um cenário muito negativo dos territórios do interior em particular. Utilizamos muitas vezes a palavra desertificação numa pluralidade de dimensões e, na verdade, enfim, o país, os territórios do interior, têm nos últimos tempos melhorado muito em múltiplos aspectos. A qualidade de vida tem melhorado significativamente neste tipo de territórios, por diversas razões, pelas infraestruturas culturais, de serviços, etc., a que se tem acesso. O digital ajudou muito nisso também. E pelas qualidades, enfim, características ambientais, obviamente, mas a qualidade de vida tem tido um aumento muito significativo nos últimos tempos. Também o investimento não tem sido propriamente um deserto, não é? Ou seja, assiste-se nestes territórios a dinâmicas de investimento muito interessantes, obviamente muito diferenciadas, diferentes de uns sítios para outros, em alguns casos mais visíveis, noutros menos visíveis, mas em todos eles eu diria se assiste a uma dinâmica de investimento interessante. Por exemplo, na agricultura, associamos frequentemente um discurso de desertificação, mas a modernização e o aumento da produção e da produtividade que tem havido no setor são absolutamente extraordinários e, portanto, enfim, não comungo propriamente dos discursos do abandono e da desertificação, porque não é isso que vemos investimentos muito significativos. Eu vejo aqui na nossa região investimentos extraordinários associados a alguns setores, por exemplo à vinha, mas a muitos outros, ao azeite, etc., há muitas culturas especializadas em produtos de elevada qualidade e, portanto, vê-se dinâmicas de investimento muito interessantes e, portanto, enfim, esse discurso de abandono e de ausência de economia não corresponde propriamente à verdade. E, portanto, enfim, essa nota para dizer que há aqui claramente dinâmicas de melhoria da qualidade de vida, das infraestruturas e do investimento e da atividade económica que importa salientar. Obviamente que temos um problema e, portanto, e este não podemos iludir, temos que assumi-lo e encará-lo, porque claramente temos um problema demográfico, há um problema demográfico nacional, confronta-se com um problema demográfico e, em particular, os territórios fora das grandes zonas de concentração de população, enfim, grosso modo, entre o eixo Lisboa-Braga, fora dessas zonas de maior concentração populacional, o problema é mais grave. Portanto, enfim, como todos bem sabemos, temos um contexto demográfico que, enfim, mesmo que enfim, não saísse mais ninguém e as pessoas que cá estão começassem a ter muitos filhos, já não tínhamos população suficiente em idade reprodutiva sequer para manter os atuais níveis populacionais, não é? Ou seja, temos uma população
enfim, muito envelhecida, muita população já não em idade reprodutiva, e a população em idade reprodutiva é uma proporção não muito significativa já, e portanto mesmo que as taxas de natalidade na população em idade reprodutiva aumentassem, isso já não permitiria repor os níveis demográficos que temos atualmente. E portanto daqui resulta claramente uma conclusão: temos que ter políticas de cuidado com pessoas. E, portanto, só com as pessoas que temos no território atualmente é impossível nem sequer manter os níveis de população que temos atualmente, quanto mais aumentar. Portanto, tem que claramente haver políticas de atração de pessoas. E, portanto, enfim, assumido isso, é importante então que discutamos estas questões que tão oportunamente propuseram para o fazermos neste seminário. E, portanto, para, enfim, atrairmos pessoas, fixarmos pessoas, é claramente importante que, enfim, aos diversos níveis de decisão, mas ao nível local em particular, assumamos a necessidade, a prioridade de criar ecossistemas voltados para a empregabilidade. Portanto, ou seja, os territórios, aos diversos níveis de decisão, aos níveis locais, regionais, etc., têm que se preocupar claramente em criar ecossistemas voltados para a empregabilidade. E, portanto, temos que assumir que a empregabilidade, a criação de emprego, tem que ser uma prioridade e, nessa perspectiva, temos que desenhar as coisas e pensar as coisas como nesta perspectiva de como vamos criar emprego. Enfim, aqui a lei dos mínimos que os biólogos utilizam muito é muito importante. O Fernando Belezas também falava em alguns aspectos disso, ou seja, por mais que investamos em determinados aspectos, se temos um aspecto que é limitante, as coisas não vão evoluir, não é? Ou seja, se estamos a encher um balde de água, mas o balde tem o furo a meio, nunca vamos conseguir encher o balde porque esse furo não vai deixar o balde ficar cheio. Portanto, há alguns aspectos que são limitantes e que temos que identificar para permitir que as coisas evoluam, como claramente alguns que o Fernando referiu aqui, por exemplo, o digital. Hoje em dia são fatores absolutamente limitantes e se não se resolverem também as coisas não vão evoluir. Portanto, para criarmos estes ecossistemas de empregabilidade, claramente temos que pensar em criar as condições locais, contextuais, que promovam a empregabilidade. E, portanto, aqui é importante, obviamente, o planeamento e a definição de estratégias. E eu aqui gostava de salientar, enfim, de chamar a atenção para alguns erros que se cometem frequentemente, aos diversos níveis de planeamento e definição de políticas. Ou seja, enfim, temos tido, e bem, uma preocupação em definir especializações regionais e especializações locais e, enfim, e ultimamente desenhou-se aquilo que se chamou estratégias inteligentes de especialização regional ou local, que, na minha perspectiva, muitas delas não foram inteligentes ou não foram suficientemente inteligentes. Ou seja, porque claramente não se teve em consideração este aspecto da empregabilidade e se sustentou essas estratégias de especialização em alguns setores tradicionais associados ao território, mas que claramente não criam emprego. Embora eles possam ser importantes sob o ponto de vista simbólico, eles não têm capacidade para criar emprego. E alguns setores não têm capacidade para criar emprego porque, desde logo, porque a produtividade aumentou muito. Por exemplo, a agricultura aumentou extraordinariamente a produtividade. Hoje em dia, a mecanização, a forma como se faz, libertou pessoas, aumentou muito a produtividade das pessoas e, portanto, há um limite para a criação de emprego que é óbvio e, portanto, que por mais que esses setores se modernizem, ou frequentemente, paradoxalmente, quantos mais se modernizam, menos emprego criam porque mais aumentam a produtividade. E, portanto, temos que ter estratégias de especialização suficientemente flexíveis para permitir o investimento naquelas áreas em que o emprego é criado
e temos que as pensar na perspectiva dos setores que tragam pessoas, que criem emprego e que permitam a empregabilidade. E, portanto, vimos frequentemente definir estratégias de especialização que depois afastam o investimento em alguns setores que iriam criar emprego, porque dizem que não são prioritários e não estão estabelecidos nas estratégias de especialização inteligente, e se limita a outros setores que ou eles não têm a dinâmica porque não têm mercados, ou porque o contexto não permite que cresçam, ou então porque eles não têm mais capacidade para criar mais emprego. E, portanto, este aspecto parece muito importante se pensarmos as coisas exatamente com esta preocupação de criar os tais ecossistemas para a empregabilidade, certamente esta análise terá que ser feita e terá que se perceber que não vale a pena restringir as estratégias de especialização a setores que não vão criar emprego. E, portanto, temos que ter sempre esta preocupação para o emprego, para a criação de emprego e a flexibilidade suficiente para deixar crescer e para permitir que cresçam aqueles setores que têm emprego. Isto, obviamente, sem rejeitar enfim, importa salientar a importância das políticas de especialização. Os territórios devem se especializar, cada um deve definir as suas estratégias de criação de emprego e elas não têm que ser claramente todas iguais ou não podem ser iguais. Ou quanto mais diferenciadas for, mais sucesso provavelmente os territórios terão. Quanto maior capacidade tiverem para afirmar a individualidade das suas estratégias de criação de emprego, provavelmente maior sucesso terão. E aqui, portanto, eu queria fazer outra nota relativamente às instituições de ensino superior e à capacidade que elas têm de dinamizar a inovação e a criação de emprego nos territórios, enfim, porque esta é claramente também a nossa área. Obviamente que quaisquer que sejam as estratégias de especialização que os territórios definam para a criação de emprego, hoje em dia é absolutamente fundamental a formação das pessoas, a qualificação das pessoas e a capacidade para as qualificar e formar, e, por outro lado, simultaneamente, a capacidade para ter um ecossistema, infraestruturas, um ecossistema de inovação nos territórios. Ou seja, os territórios precisam de encontrar as suas estratégias de especialização, mas quanto mais as suas estratégias sejam especializadas e tenham potencial de sucesso, mais elas se sustentam na inovação e na capacidade autónoma que os territórios, ao nível local e regional, têm para inovar. E, portanto, não podem ficar dependentes da capacidade de inovação vinda do exterior, porque têm que ter uma capacidade interior, interna, intrínseca de inovação. E, portanto, este aspecto é fundamental. E, portanto, devemos olhar claramente para estas instituições e felizmente, nós hoje temos uma rede de ensino superior e de instituições científicas muito bem distribuída no território, que importa valorizar e preservar, mas devemos olhar para esta rede não só pelo lado da capacidade que tem de atrair estudantes e do impacto que tem direto pela atração de estudantes. Obviamente que esse é um aspecto muito interessante, mas não é provavelmente o mais importante. Portanto, deve-se olhar para estas instituições pela sua capacidade de gerar inovação e de qualificar as pessoas, e não só relativamente a este seu aspecto direto, de impacto direto na atração de estudantes. E frequentemente vemos muita pressão sobre estas instituições para criar cursos aqui e ali, e pensando só neste papel direto do impacto pela atração de estudantes. Sem rejeitar a importância dele, eu diria que o mais importante e a maior capacidade que estas instituições têm é de apoiar as estratégias das regiões na qualificação das pessoas e na inovação. O Fernando falava também da possibilidade de desenvolvermos estratégias novas de qualificação das pessoas, eventualmente assentes no digital, e portanto, mas isso precisa sempre desta portanto há claramente potencial para fazermos isso de forma muito mais inteligente e inovadora, mas precisamos sempre desta proximidade e desta interação entre as pessoas que estas instituições podem fazer. Portanto, esta capacidade para fazer parcerias próximas entre as instituições, entre as diversas instituições ao nível
local e regional para promover a inovação e a qualificação das pessoas, parece-me fundamental. Nós, obviamente, temos tido sempre aqui uma preocupação muito grande com a empregabilidade portanto, temos desenvolvido parcerias e estratégias autónomas por exemplo, de promoção do empreendedorismo e de criar infraestruturas para a criação de emprego, de emprego e de empresas pelos nossos alunos. Este aspecto é importante, mas é sobretudo importante quando se faz em parceria com as instituições locais e se geram aqui parcerias frutuosas em torno deste potencial. E depois, enfim, para criarmos este ecossistema precisamos claramente de pensar no que é limitante enfim, também associamos frequentemente o discurso a dizer que há muitas infraestruturas e que não há necessidade de investir em mais infraestruturas físicas, mas claramente sem estas infraestruturas mais voltadas para a inovação, mas que permitam a instalação das empresas e dos potenciais investidores, portanto as coisas ficam muito mais difíceis de acelerar e de andar depressa. E portanto estas estruturas e esta opção que o Fernando falava de poder adaptar outras infraestruturas existentes, como bibliotecas, etc., a espaços de coworking, pode ser uma possibilidade muito interessante. Noutros onde é que isso não existe, é importante que esses espaços existam aos diversos níveis, porque se não tivermos esses espaços diferenciados que permitam a instalação das empresas de forma mais facilitada e em ecossistemas mais voltados para a inovação, as limitações impedem, e sobretudo porque temos que ter a consciência de que, como em tudo, o investimento é competitivo e as pessoas vão para onde as condições forem mais favoráveis e, portanto, se as condições forem muito desfavoráveis, haverá outro ao lado que tem condições mais favoráveis e esse território deixará de ser competitivo e não ter capacidade para atrair as pessoas. E depois, eu não estou a controlar o meu tempo, não sei se vou... Nos limites. Nos limites. Bom, então faria só uma nota muito breve relativamente à questão da atração de pessoas. Bom, e portanto, como eu tentei afirmar desde o início, não pode haver, enfim, estratégias de recomposição demográfica, enfim, desenvolvimento dos territórios, etc., sem estratégias de atração das pessoas. E, portanto, reafirmo, porque temos esta limitação demográfica que, se não atrairmos pessoas, a população vai diminuir inelutavelmente. E, bom, e para atrair pessoas temos várias possibilidades. Uma possibilidade é atrair pessoas migrações a partir do estrangeiro, não é? E essa é claramente uma possibilidade interessante, mas aqui, mais uma vez, voltando à questão dos fatores limitantes, é muito difícil definir estratégias para a atração de pessoas vindas de fora do estrangeiro, sem uma política de vistos adaptada a essas possibilidades. Eu não sei nada das políticas de vistos relacionadas com os investidores, sei bastante das políticas de vistos relacionadas com os estudantes, porque lido com elas diariamente, mas em qualquer dos contextos parece-me que não é fácil, sobretudo porque enfim, construímos frequentemente políticas de atração de pessoas e estratégias de atração de pessoas, mas elas depois barram completamente na impossibilidade de as implementar por impossibilidade da obtenção de vistos. Nós temos, enfim, ouvido falar muito em vistos Gold e Startup Visa e coisas do género. A forma como eles funcionam é muito pouco transparente enfim, a capacidade que os agentes regionais e locais têm de lidar com essas políticas é nula. E, portanto, eu claramente aqui pareceria-me que precisávamos de pensar muito nesta questão, ao nível nacional, como é que definimos uma política de concessão de vistos adaptada às necessidades de captação de pessoas.
E eu entendo aqui que claramente os agentes regionais e locais devem ter um papel importante e deve haver aqui um diálogo muito próximo entre a administração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as embaixadas e as instituições que lidam, e o CEF e as instituições que lidam com os vistos e as pessoas ao nível local. E, portanto, que deve haver aqui uma corresponsabilização. E olhando para a experiência das instituições de ensino superior, se pudéssemos ter instrumentos baseados na corresponsabilização, claramente eles seriam muito mais eficazes e ficaríamos todos a ganhar com isso. Neste momento temos políticas muito centralizadas, muito pouco transparentes e não tenhamos medo das palavras, não, claramente há pouca transparência nas políticas de concessão de vistos, algumas percebe-se que não pode haver transparência total pela própria natureza da averiguação que tem que ser feita, mas claramente se houvesse aqui uma política de corresponsabilização das autoridades locais, dos parceiros locais e da administração central, poderíamos construir aqui políticas muito mais interessantes de captação de pessoas, porque elas são claramente fundamentais para desenvolver os nossos territórios e permitir desenvolver estas políticas. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer território poderia, com muito sucesso, montar uma política de atração de investimento e ir à procura de investidores, desde que depois os conseguisse implementar face à concessão de vistos. E se eles próprios pudessem assumir uma responsabilidade nas pessoas que atraem, certamente as coisas funcionariam muito melhor. E depois, enfim, há aqui outro universo que eu claramente me parece que temos que ter uma preocupação todos, que é relativamente à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo e luso-descendente. Nós somos o país da União Europeia que tem mais população imigrada em percentagem da população total que nasceu no país. Portanto, cerca de 22% dos portugueses vivem fora de Portugal, a maioria em países europeus e a maioria em países europeus muito desenvolvidos. Desde logo em França, onde as estatísticas oficiais dizem que temos cerca de 600 mil imigrantes, mas temos registros na Embaixada de 1.200.000 e, portanto, sempre que se fala nestes números em frente a pessoas relacionadas com as comunidades em França, ficam muito zangadas com os números porque entendem que eles são muito superiores e, portanto, claramente teremos cerca de 1.200.000, 1,5 milhão de portugueses, sem contar com todos os outros que lusodescendentes que partilham a cultura e esta proximidade cultural connosco. E depois temos comunidades importantes na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Bom, e esta comunidade, se olharmos para os valores desta comunidade, cada vez a proporção de pessoas idosas imigradas, enfim, fora aumenta, ou seja, quer dizer que eles não estão, contrariamente ao que já se passou anteriormente, na idade da reforma, não retornam, e portanto poderia ser um aspecto muito interessante, e por outro lado cada vez são mais qualificados, os níveis de qualificação superior da população portuguesa fora de Portugal têm aumentado muito significativamente e isso são aspectos interessantes. Agora não estamos a conseguir atrair, nós por exemplo ao ensino superior não conseguimos atrair diria ninguém a partir dessa comunidade, apesar de termos algumas medidas, como um contingente de 7% no concurso nacional de acesso, o que depois, mais uma vez, esbarra na impossibilidade de implementar, porque, por exemplo, não temos um sistema de reconhecimento dos diplomas de nível secundário, os alunos não conseguem ingressar e, portanto, acaba por ser ineficaz. Mas, independentemente desse constrangimento, não conseguimos captar esses alunos e seria muito interessante para esses alunos fazerem a formação aqui, porque nós temos um sistema de ensino superior muito competitivo a nível internacional e poderia ser uma alternativa muito interessante para esses alunos. Portanto, claramente, eu não sei como é que se faz, mas claramente temos aqui um potencial enorme e isso deveria ser uma prioridade sobre a qual nos deveríamos todos debruçar nesta ligação mais próxima à comunidade portuguesa e luso-descendente espalhada pelo mundo, ver como é que poderíamos aproveitar este potencial, como é que poderíamos afirmar também o país como um país moderno e atrativo, a pensar no retorno dessa gente, ou pelo menos numa ligação mais contínua com essa gente. E, portanto, enfim, basicamente, acho que já passei muito tempo, ficaria por aqui.
Mas, enfim, concluindo, diria que as políticas de atração de pessoas e os ecossistemas locais e regionais voltados para a empregabilidade são fundamentais para conseguirmos reverter esta situação. Muito obrigado. Muito obrigada. Se calhar, Engenheiro Calheiros. Será que posso fazer um pequeno comentário? Maria João, se calhar faríamos só, vamos agora só mesmo muito breve, porque eu também... Não, é muito breve, é só sobre esta última parte que foi dita e que eu gostei muito sobre esta questão da diáspora, porque eu penso que realmente, se devidamente trabalhado, poderíamos ter muito mais sucesso, porque se formos a ver, por exemplo, os portugueses que trabalham em instituições internacionais, uma grande parte dos filhos desses profissionais preferem vir estudar para Portugal. Portanto, não querem ficar a estudar nos países onde os pais estão a trabalhar, na Comissão Europeia ou na OCDE, mas preferem vir estudar para Portugal. O que quer dizer que se os outros, se houvesse aqui a mesma relação, penso que tem toda a razão, que se conseguia conquistar muito mais dessas segundas gerações para virem para o nosso sistema de ensino. Era só isto. Tá, obrigada, Maria João. Não sei se concordarem, passamos já para o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e depois faríamos um breve sumário daquilo que tivemos a falar até agora, nomeadamente estas questões dos ecossistemas da empregabilidade e da parte da questão da inovação, e acho que era interessante ouvirmos a Câmara de Fundão antes de, se calhar, comentarmos esta questão. Sr. Presidente. Tem que carregar no unmute. Já está. Já estão a está. ouvir? Ok. Já, Olá, ótimo, obrigada. boa tarde. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, sobretudo também num seminário com tão belíssimas intervenções como aquelas que eu tive já a oportunidade de ouvir das pessoas que me precederam, que também saúdo, mas é sempre muito importante e relevante partilharmos experiências num momento que todos sentimos, que para além da grave situação que obviamente o mundo está também, ela significa, em alguns aspectos, de certa forma, colocarmos no congelador muitas questões e seguramente a nossa economia já por si frágil vai-se ressentir seguramente bastante, mas noutros aspectos também temos a sensação que alguma coisa se está a acelerar, alguma coisa daquilo que possam ser os movimentos de transição na vertente mais social, mais civilizacional, mais tecnológica. Seguramente muita coisa está, esta pandemia irá acelerar e irá seguramente alterar aquilo que é algum status quo e aquilo que são a forma como muitas das peças também chave para o desenvolvimento das pessoas e dos territórios se colocam e como é que elas se interagem e provavelmente até como elas se priorizam e também uma coisa muito importante neste tudo aquilo, e há que ouvir as duas intervenções anteriores, também uma questão que é muito relevante, que é a percepção de valor das coisas. A percepção de valor é um fator que faz toda a diferença naquilo que são as nossas atitudes mais individuais, mais coletivas, mais empresariais, mais de investimento. As nossas opções estão sempre muito ligadas àquilo que é a percepção de valor daquilo que são os aspectos sobre os quais nos estamos a posicionar. Seguramente, quando pediram para participar também, provavelmente queriam que eu partilhasse também em poucos minutos aquilo que tem sido a nossa experiência. Nós somos, o nosso posicionamento atual é filho, por assim dizer, de uma grande crise. A crise que apareceu
com o subprime, que teve obviamente os seus episódios mais nefastos quando depois da intervenção da Troika, como sabem, em Portugal, nós tomámos-la como um ponto de alteração em termos de paradigma de atuação, em termos de políticas locais. E pensámos que teríamos que rever aquilo que eram as nossas prioridades em termos do que consideramos e chamamos investimento, ou seja, reorientámos muito a nossa linha para aquilo que é a criação de valor social e valor económico, e tornámos o nosso plano de inovação, que na altura fizemos, como o nosso plano estratégico de atuação. Gostei muito de ouvir o meu antecessor a falar da importância da inovação. Eu não posso estar mais de acordo, eu até serei ainda mais incisivo. Eu considero que vai haver um momento, se não é já, em que os territórios, sejam nas suas diferentes geometrias, seja as suas escalas administrativas mais mínimas em termos de escala de desenvolvimento do nosso país, pode ser o município, ou sejam outras escalas mais agregadoras, talvez mais úteis para pensarmos as questões do desenvolvimento, como pode ser as escalas subregionais, vamos chamar de CIM, e aqui obviamente sendo convidado por uma CIM não podia deixar de referir, porque a escala subregional ou intermunicipal, são escalas muito interessantes, apesar de eu considerar que nessa questão do desenvolvimento devemos ter a flexibilidade suficiente para ver sempre geometrias mais variáveis, porque nós, sobretudo, ligamos ao mundo, e esta dicotomia litoral interior muitas vezes se resolve por o interior, os seus atores, as suas capacidades, se posicionarem naquilo que são as tendências do mundo e não neste campeonato, às vezes um pouco manicaístas de vermos sempre aquela famosa faixa do litoral e estamos à espera que essa famosa faixa do litoral resolva aquilo que é as questões, muitas vezes, do interior. Sei que obviamente tem responsabilidades, mas o posicionamento em termos de mindset, em termos de pensamento, tem que ser um pensamento, por vezes, mais global, mais daquilo que são as tendências do mundo, porque nelas provavelmente encontramos soluções ou encontramos, muitas vezes, os fluxos e as capacidades que podem nos faltar num país que tem problemas muito comuns entre o litoral e o interior, com intensidades muito variantes, mas nomeadamente o problema demográfico, eu acho o inverno demográfico no país no seu todo é terrível, no interior do país é catastrófico, ou seja, mas no país no seu todo é terrível, ou seja, estarmos com aquela ideia sempre muito, muito bonita do ponto de vista até dos princípios que vamos conseguir alterar uns fluxos suficientemente grandes entre a relação litoral e interior, que vão fazer a compensação demográfica, se quisermos, é de facto algo que a própria demografia em si, se olharmos um pouco para ela de forma mais profunda, vai dizer que não é possível só por aí, não é possível, porque o país está todo ele num inverno demográfico tremendo. Nós temos gravíssimos problemas demográficos também no litoral do país, o problema demográfico é tremendo, no interior do país é catastrófico e como tal não podemos esperar que o tremendo e o muito mau vá resolver o catastrófico, quer dizer, isto é preciso termos às vezes muito cuidado com estas questões que às vezes em termos de política pública ficam relativamente bem, mas que é preciso percebermos que elas podem ajudar, mas nunca por si só vão inverter ou vão ser suficientes para alterar aquilo que são as energias vitais, sobretudo da questão mais importante nesta fase, que é a população ativa, como é que ela se pode reconfigurar, revitalizar para, efetivamente, no interior termos essas capacidades e, obviamente, nessa população ativa também massa crítica, que é outra questão muito relevante para responder aos desafios desta questão que, entretanto, me desviei ligeiramente, mas volto, que é ser incisivo na forma como se vê a inovação. Territórios onde estão no radar da inovação e territórios que não estão no radar da inovação, independentemente das densidades que possam ter. A questão é esta, e eu acho que esta é a questão talvez mais relevante, por isso enfatizei aquilo que o meu colega, presidente do Politécnico de Bragança, estava de facto a referir, meu colega de painel, porque eu não só acredito nisso, como sou militante
dessa questão em termos do que é estas abordagens ao paradigmas. E o poder local tem que estar na linha da frente, na linha mais avançada de criar, e eu até diria ser, por vezes, arriscar o empreendedorismo público, ou seja, nós estamos muito ligados à agenda do empreendedorismo na perspectiva mais privada, mais conectada com startups, etc., mas não nos esqueçamos que, obviamente, o empreendedorismo, a atitude empreendedora tem que estar em todas as facetas, no meu entender, e nós temos que perceber que o arriscar, o inovar nas políticas públicas tem nos municípios, de facto, podem ter os municípios aqui um papel muito relevante. Crise 2011, 2012, plano de inovação, e uma das questões essenciais, no nosso caso, era diversificar aquilo que era a atividade económica. Toda a gente associa ao Fundão a uma ruralidade muito ativa, com produtos de excelência, com uma marca muito bem conseguida, que nomeadamente já também políticas um bocadinho de nova geração, que é criar marcas próprias e não só ter produtos marca branca, como é a questão da cereja do Fundão, e tínhamos alguma notoriedade por causa disso, mas entre isso, as atividades tradicionais ligadas às confecções, aqui da Cova da Beira, encostada à Serra da Estrela, e aquilo que é algum turismo emergente, diria que era curto, era uma manta relativamente curta num momento de crise tremenda, e nós estávamos com uma taxa de desemprego muito próximo dos 20%, talvez uma das mais altas do país. Aqui a Cova da Beira geralmente é muito reativa aos ciclos conjunturais, económicos, e estávamos de facto numa situação difícil, mas estruturalmente muito complicada, E o que fizemos foi olhar um pouco para as tendências e falar muito com a juventude e, sobretudo, com empresas um pouco tecnológicas. Na altura, percorremos o país de les a les, todos os seus parques tecnológicos, fomos falar com muita gente, trocar muitos cartões, quase que me confundiam de vez em quando como vendedor de enciclopédias, e às vezes senti-me eu próprio um pouco dentro desse espírito, mas aprendi muito, e a minha equipa aprendeu muito, a perceber uma coisa também essencial: percepção de valor e motivações. O que é que hoje são as motivações para que jovens, empresas emergentes, possam estar num sítio ou no outro? O que é que alterou? E o alterou foi uma coisa que há bocadinho também se aqui falava, o que é esta questão hoje das infraestruturas e equipamentos, ou eu traduzo até de uma forma um bocadinho mais coloquial, o que é mais importante hoje em dia? É ter a empresa ou ter as pessoas, ou ter a mão de obra e as pessoas em suficiência e em qualidade e em especialidade para poder trabalhar nessa empresa? Isto parece uma coisa estranha, porque nós sempre tivemos a abordagem que primeiro vem a infraestrutura e a seguir vem, por assim dizer, as pessoas, não é? E esta é uma abordagem que geralmente em situações normais, em que as questões do mercado funcionam de certa forma sem grandes necessidades de preocupações, há um mercado, diria, normal a funcionar, geralmente isto é assim. Nós não estamos na perspectiva do mercado normal porque nós temos falhas nessa equação. Nós temos falhas que, sobretudo, se prendiam, entre outras coisas, com falta de mão de obra, por exemplo, altamente especializada, que aqui já foi referenciado. Ora, percebendo que as motivações, no mundo em que nos concentramos à volta das cidades, também há a contracultura de muitos fugirem à volta das grandes cidades, ou seja, cultura e contracultura, do ponto de vista das motivações de vida, e percebendo que a dicotomia ou o custo de vida, a assimetria que nós falamos de desenvolvimento, também tem uma assimetria brutal no valor, mas também no custo, nomeadamente naquele custo que está associado ao que nós chamamos o tal custo da qualidade de vida. E o preço de qualidade de vida, estamos todos de acordo, e aqui já foi referido que o preço de qualidade de vida, nós somos extraordinariamente competitivos. Mas então vamos dar números a isso. Vamos atrever-nos a dar números, a pôr nas famosas folhas de cálculo, a traduzir o que é a diferença de um jovem que queira ter acesso à primeira habitação, problema
vamos chamar civilizacional do mundo, no mundo em que vivemos, sobretudo no centro-sul da Europa, é um problema muito, muito, muito grave, o acesso à primeira habitação, ou se quisermos, o acesso à educação, de perspectiva de educação de qualidade, ou se quisermos até antes de chegar ao sistema educativo propriamente, e se pensarmos na vertente mais dos primeiros 6 anos de vida, do infantário, da componente dos primeiros anos, que para mim já fazem parte do processo educativo, mas como toda a gente, mas se ainda separássemos também o que são os custos dessa, vamos chamar dessa, do infantário, do que é os ATLs, etc., tudo o que tem a ver com o contexto familiar. Depois, obviamente, questões que têm a ver com a mobilidade, qual é os custos das pessoas poderem viver num sítio basicamente onde trabalham e muitas vezes poder ir a pé para o local de trabalho. Depois muitas outras questões que nós fomos ver com estas motivações e chegámos à conclusão que se nós criássemos um programa de atração de talento, mesmo sem ter as empresas vinham atrás. É um bocadinho inverter tudo que, de certa forma, estávamos habituados a colocar. Ou seja, mais relevante do que eu ter de dar apoios à empresa, as empresas que venham, não estou a dizer que não os dava, mas mais relevante do que isso, era poder dar apoios àqueles que querem vir trabalhar para o interior e pôr esses apoios na atração do talento ao serviço de empresas que queiram vir para o interior. Não? É um pouco difícil, mas eu dou um exemplo de uma política associada em termos de regulamento que nós fizemos. Nós fomos o primeiro município do país a ter, vamos chamar quase o atrevimento de fazer um regulamento municipal em que diz o seguinte: nós apoiamos o que nós chamamos o ano tartaruga. O ano tartaruga é o ano da mobilidade, o ano que andamos com a casa às costas, e em Portugal, ainda sobretudo, somos proprietários, o que torna às vezes mais difícil essa mobilidade em termos, por vezes, da procura de soluções entre aquilo que são as oportunidades que nos possam ser colocadas à frente. Por isso, a figura da tartaruga acho que é muito adequada em termos de simbologia do que é que isso significa, mas esse ano de tartaruga nós financiamos rendas, temos uma bolsa de arrendamento para mão de obra altamente especializada. Ou seja, exatamente tudo o contrário que que fomos falando do ponto de vista do que são as políticas de habitação, em que geralmente elas estavam conectadas em termos de população tipo, na perspectiva jovens, não jovens, vamos chamar população, obviamente, com fracos recursos ou menos recursos, mas não orientadas, por exemplo, para aquilo que possa ser uma estratégia mais direcionada, mais incisiva, se quisermos, em termos de desenvolvimento, por exemplo, para a necessidade de mão de obra altamente especializada. Por isso nós criamos, de facto, um regulamento, e é um exemplo muito claro, em que diz basicamente que no primeiro ano nós financiamos aquilo que é o equivalente a um T2, que está a ser cerca de 150 euros no nosso concelho, e com isso nós ajudamos nessa transição de local, de geografia, e temos uma equipa, eu tenho uma equipa de cerca de 8 pessoas que basicamente estão totalmente conectados com o que é facilitar todo esse processo de transição. Sejam portugueses, sejam cidadãos estrangeiros, que já são muitos que também nos escolheram para aqui poderem ter, vamos chamar, desenvolver o seu projeto de vida e poderem, obviamente, muitos deles também já crescer com as suas respectivas famílias. Isso é mudar completamente a ordem natural, a ordem convencional, se calhar é mais o termo adequado, daquilo que eram os processos. A velha história do ovo e a galinha, em que primeiro, geralmente, as empresas e depois vinha a mão de obra, nós achámos que tínhamos que trabalhar as duas facetas, mas que a faceta essencial era poder demonstrar que era possível atrair talento e competências num local onde não as havia na abundância necessária, mas tendo o programa, talvez houvesse empresas que arriscassem e que nessas tendências de cultura e contracultura e de imersão que muitas dessas empresas têm, sobretudo as mais tecnológicas, isso podia acontecer. Bom, aconteceu muita coisa. O que é certo é que nós começámos com 3 engenheiros informáticos. Nessa altura, os 3 trabalhavam basicamente na Câmara Municipal e hoje somos cerca de 850 engenheiros
informáticos que estão numa cidade que tem pouco mais, a cidade em si, pouco mais de 11 mil pessoas, depois tem uma área envolvente, cerca de 13 mil, 14 mil, ou seja, é uma taxa de incidência de engenheiros muito grande naquilo que é, obviamente, uma cidade rural como o Fundão e que mantém a sua essência. Esta questão vamos chamar, construção desse ecossistema, porque atrás disto houve também um modelo de governança que teve origem naquilo que é um Living Lab, ou seja, numa perspectiva mais informal e sempre com a inovação como suporte em termos de redes de parceiros. Também no meio disto fomos fundadores da Rede Nacional de Fab Labs, em termos de fabricação digital, e refuncionalizámos edifícios públicos, o tal estoque de edifícios públicos, que aqui já foi, de certa forma, aflorado em intervenções para refuncionalizar serviços públicos. Nós, até agora, ainda não precisei de construir 1 metro quadrado, pus o programa Todas as Nações Urbanas ao serviço da refuncionalização de edifícios públicos, para aquilo que são, vamos chamar, a formatação do ecossistema, em termos também físicos, ou seja, com os coworks, as questões da incubação, mas também estes laboratórios de proximidade que, de alguma forma, de transferência tecnológica, ou naquilo que muitas vezes é a primeira fase da construção de conceitos associados a respectivos produtos, que tornam isto mais low cost, muito acessível. Também, obviamente, posicionámos muito aí, vamos chamar, numa segunda orla de ecossistema, perante uma parte muito forte que foi empresas de desenvolvimento de software. Aqui se começaram a localizar, hoje são cerca de 16 empresas nessa área, algumas delas de grande dimensão, que aqui neste momento têm o seu centro de desenvolvimento para o mundo inteiro. Isto é o que foi alcançado, e dizer uma coisa que, na perspectiva da comunidade, nós também apostamos muito na inovação social, e muitos destes processos conectados com estes movimentos têm na vertente da inovação social algo importante. Aqui já se falou do efeito de contágio positivo, que é quando um sítio passa a ser um sítio tido como acolhimento, quando, por exemplo, o Politécnico de Bragança passou a ser sinalizado como um Politécnico de acolhimento, nomeadamente para a comunidade do Brasil. Eu, que não tenho uma relação direta com o Politécnico de Bragança, mas comecei a ter muitas relações com o Politécnico de Bragança porque em alguns dos jovens nós começámos também a cruzar informação, ou seja, nós estávamos aqui na formatação de formação avançada, sobretudo a formação avançada intensiva e em processos curtos, e alguns dos jovens que acabaram por ir para Bragança também nos iam perguntando como é que funcionavam aqui as academias de código na perspectiva da requalificação de competências. E comecei a perceber-me que no movimento que estava a acontecer, Bragança era um destino brutal, e que começava nas comunidades e nas redes sociais a falar-se bastante do que era o ponto de entrada do país de um Politécnico também provavelmente mais improvável, tão improvável como, por exemplo, no Fundão eventualmente tivéssemos competências tecnológicas tão desenvolvidas. Ou seja, não era tão provável assim, digamos, a capacidade de atração, que obviamente em termos de forma e de formato e de posicionamento foi muito bem conseguido, só para dizer que depois estas coisas começámos a sentir algumas coisas que achei muita piada, e até é muito interessante hoje estarmos aqui a conversar sobre que posicionamentos levaram a esse tipo de vamos chamar, de resultados. Mas na componente de inovação social também dizer algo muito importante. Nós apostámos muito em termos das competências, não só na atração do talento, mas também na atração de profissionais, mas também na reconversão de competências. E aí as academias de código também foram essenciais. Nós começámos com academias de código também dizendo uma coisa um bocadinho revolucionária. Parece um pouco absurdo dizer que é algo revolucionário, mas em termos de formações, acho que toda a gente percebe o que eu vou dizer. Nós tínhamos como política de marketing de atração vários aspectos. Um deles era que as pessoas só pagariam
a formação se tivessem sucesso, ou seja, se arranjassem emprego, pagariam a formação, se não arranjassem emprego, não pagariam a formação, ou seja, e era esse o nosso posicionamento de entrada para formações avançadas, natureza curta, que depois ajudaram alguma coisa em termos do que eram, em termos de outras políticas públicas, nomeadamente com o posicionamento dos CTESPs e como é que eles deveriam até se encurtar em determinado momento e focalizarem mais, porque foi estes exemplos e aquilo que por aqui passou ajudou um bocadinho a perceber ao Estado que obviamente, teríamos que ser sermos mais eficazes e mais concêntricos, muitas vezes, nas ofertas, quando estamos a pensar em determinados tipos de perfis mais técnicos, mais práticos que queremos para aquilo que são os nossos sistemas empresariais. A outra vertente é na educação, em termos de inovação, educação, vamos chamar, mais convencional, da escola pública. Nós, exatamente para nos posicionar nesse ecossistema, temos que ter respostas. Neste momento, um dos estudos que estamos a fazer é como é que nos preparamos para uma comunidade local multicultural. É um dos estudos que eu acho mais relevante para aquilo que é o futuro do meu concelho. Nós temos 67 nacionalidades por cá neste momento. Nós, antes do Covid, estávamos a receber praticamente um cidadão estrangeiro por dia, sobretudo altamente qualificados, por isso estávamos numa fase quase de ruptura do ponto de vista de respostas, nomeadamente em termos habitacionais, não estávamos quase a acompanhar, estávamos a encomendar contentores de escritórios para arranjar espaços que se complementassem àquilo que era a refuncionalização de edifícios públicos, que aqui tínhamos, estávamos numa fase muito dura do ponto de vista estávamos a ser basicamente vítimas da própria dinâmica, e isso estava-nos a causar bastantes constrangimentos, mas o que é certo é que a parte da educação a nós para aqui foi muito importante. O ensino bilingue em escola pública foi algo muito relevante, que ajuda muito, obviamente, a integração também dessas comunidades. Ou, por exemplo, outra vertente é que nós, em toda a escola pública, temos um ensino da programação a partir dos 6 anos. O que não só melhora outro tipo de questões em termos do combate ao incesto escolar, mas também, obviamente, são linguagens mais universais que vão também muito ao perfil desta especialização que trouxemos na parte das tecnologias, e isso também ajudou. A última coisa que vos queria transmitir é a interligação depois entre setores, que é bastante desafiante. Se nas comunidades, esta interligação obviamente é sempre relevante, termos uma comunidade, uma sociedade mais cosmopolita é sempre uma grande vantagem, acho que não, é uma lapalice, que não preciso de explicar, mas a interligação depois entre os setores tradicionais e os mais tecnológicos também é muito importante. Nós hoje temos estratégias muito interessantes no agrotech, que em termos do que é demonstradores, da atração de demonstradores nessa área, que na prática pomos os tecnólogos, os agricultores em diálogo. Temos sistemas também de todo o nosso município está com sistemas LoRa, falou-se aqui do problema da conectividade, e eu acelero a conectividade não só na perspectiva das localidades, mas também do território. Ou seja, para nós é muito relevante que a conectividade vá mais para além do que são os perímetros das aldeias, das vilas e cidades. Já é muito bom quando temos, obviamente, fibra nelas, mas nós temos uma ambição de ir mais longe. E acho que o país deve ter essa ambição, sobretudo nesta perspectiva do interior de um país pequeno, que todos os seus metros quadrados tenham conectividade, porque em cima disso cria-se muito valor. Primeiro atrai-se outro tipo também de população que procura hoje nas aldeias e nos espaços rurais, nomeadamente das pequenas quintas, aquilo que é o seu estilo de vida, que hoje também são emergentes e onde o teletrabalho é muito relevante para lhe dar de facto suporte. Mas por outro lado, obviamente, tendo conectividade na compreendente do território, há muitos projetos, há muita criatividade que pode surgir, para além de muita monitorização e boa gestão daquilo que são
são as baixas densidades, em questões como, por exemplo, mobilidade, ou questões de prevenção de incêndios, ou questões que tenham a ver com serviços e sistemas de assistência mais direcionada para o cidadão. Ou seja, há muitíssima coisa que pode acontecer, para além de, obviamente, nas fileiras produtivas, sobretudo agrícola, etc., tudo o que é a internet das coisas aplicada ou automação aplicada a setores que hoje, felizmente para nós, são setores de grande relevância e de crescente criação de valor. Por isso, esta interligação entre as comunidades exógenas e endógenas é um fator muito interessante do ponto de vista do que é que nós depois temos enquanto oferta, e a segunda é esta interligação também, ou esta ligação, este matching entre aquilo que são depois as atividades ditas tradicionais, onde a tecnologia ainda não estava a entrar em força e que agora, com o tal ecossistema tecnológico, que nós pouco a pouco fomos reorientando também para aquilo que é o aporte que ela pode dar àquilo que são as nossas atividades e indústrias tradicionais. E com isso, para já termino. Muito bem, eu aproveito para felicitar a intervenção do Paulo Fernandes, do Sr. Presidente. Toma a palavra, porque a Joana até agora também tomou, dava só Exatamente. da minha parte, dar um contributo da minha parte, por um lado, felicitar assim do Alto Minho por este seminário, porque está a ser interessantíssimo. Foi escolher umas intervenções muito atuais e muito precisas. Dar o meu contributo também um pouco no que se passou da parte da manhã e alguns aspectos que foram levantados sobre a governação e que aqui se aplicam. Esta banda larga de comunicação também, do meu ponto de vista, também será muito interessante que seja aplicada a esta conexão dos municípios e do poder local. Esta iniciativa de Fundão é uma fortíssima iniciativa do município que realmente catalisou, como nós pudemos observar, uma dinâmica quase que diria única a nível nacional. Mas acho que nós aqui no Alto Minho, e em concreto no Minho, a articulação entre a CIM do Alto Minho e a CIM do Cava, como foi o caso do Sr. Presidente da Câmara de Braga, que também aqui estive presente durante a manhã, e, quiçá, o AVE, tem um instrumento poderoso em termos de articulação, que é o nosso consórcio do Minho-Minho, e que envolve precisamente quer a academia, porque estão presentes as universidades e os politécnicos, quer os municípios, porque todos eles estão presentes, quer, de certa maneira, a dinâmica do desenvolvimento rural, que é o caso dos GAL, dos grupos de ação local. Portanto, eu acho que poderia ser um instrumento, ir muito para além do programa que promove, e poder trazer a lume esta uma dinâmica para a região que tem que ter essa atratividade. A atratividade é muito importante, não só da paisagem, das belezas e tal, da dinâmica, mas nós temos uma Universidade do Minho forte aqui no nosso contexto, e temos dois politécnicos também muito fortes, que é o caso do Viana do Castelo e do Cávado. Portanto, a academia aqui está muito presente, para além da Católica, que também tem a Universidade Católica presente em Braga. Portanto, o meu contributo era um pouco este, abrangente, no sentido de felicitar a organização e felicitar os intervenientes e lançar este desafio para que este tipo de webinars possam, inclusivamente, ser mais alargados no sentido territorial à contextualização do próprio Minho. Mas dou a palavra à minha colaboradora. Muito obrigada. Com moderação às vezes não é fácil. Melhor do que eu estar nesta área. É assim, antes de mais, eu queria aqui salientar aquilo que me parece que é a palavra-chave que veio das últimas duas apresentações, que é a questão da inovação. Isto porquê? Porque da inovação realmente é a transformação do conhecimento em valor, tanto em nível económico, social, cultural e desenvolvimento. E ainda através dessa inovação é que nós temos a competitividade territorial.
tanto num caso de que foi falado dos ecossistemas de empregabilidade, como ecossistemas de inovação, tal como o caso do Fundão, reflete muito aquilo que na Comunidade Europeia e na própria EUA, a Associação das Universidades Europeias, defende, que é a criação do valor passa pela criação de ecossistemas regionais de inovação. Porque esses ecossistemas regionais de inovação é que são um pilar para o desenvolvimento. Isto porquê? Porque vão permitir realmente promover o envolvimento de todos os elementos da quadrupla hélice, que é aquilo que está a acontecer, nota-se claramente pela intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fundão, está exatamente poderia ser um case study realmente nesta questão do ecossistema regional de inovação, porque realmente há um investimento no talento humano. Eu achei muito interessante essa questão de realmente a questão de ter sido investir no talento humano e depois as empresas vêm. Eu acredito que isso realmente aconteça e achei extremamente interessante essa questão. E também depois duas notas muito importantes, que é que uma pessoa referiu, que é a percepção do valor. Essa questão é muito importante, a percepção do valor, o território, ter a percepção do valor do território como um todo, ser extremamente crítico, e depois também a motivação, não é? As pessoas envolvidas têm que estar motivadas, e nomeadamente o facto só da autarquia ter 8 técnicos disponibilizados, 8 técnicos, ter um ano de tartaruga, ter aquilo que eu acho que é crítico e que tem sido apontado também no Alto Minho pelas empresas, que é escolas bilingue, para realmente poder fazer um acolhimento das famílias, e depois a interculturalidade, ou seja, nós vamos ter, tem 67 nacionalidades diferentes, é preciso criar pontos de encontro, as pessoas não podem estar isoladas, tem que haver momentos de colaboração e cooperação, ou seja, traz aqui novos desafios ao nível da inovação social, neste caso, mas que realmente integra-se tudo, na minha perspectiva, neste reforço dessas sinergias todas, integra-se perfeitamente naquilo que são as políticas europeias dos ecossistemas regionais de inovação, e desde já os meus parabéns ao Fundão pela forma como realmente tem implementado estas políticas, porque realmente estava a ouvi-lo falar e estava a ouvir muitas questões que nos foram apontadas ao longo dos anos relativamente àquilo que de alguma forma no Alto Minho nós também deveríamos abraçar, nomeadamente a questão da escola bilingue, nomeadamente a questão da habitação, que é um grande problema. Outra questão que não sei como é que vocês no fundo resolveram, que é a questão da mobilidade. Há aqui questões que são prementes e que são transversais e que realmente, em termos de case study, a Câmara Municipal de Fundão tem aí realmente um serviço agora uma questão, dos meus parabéns. O problema da mobilidade, só para referir uma coisa, que é o pensamento integrado das coisas é muito importante. Então, quando estamos a falar de territórios com menos massa crítica, então essa integração é vital, porque nós não temos, por vezes, segundas opções, ou não temos mais energia do que aquela que já pomos, às vezes, com a dificuldade que cada um passa. Mas a nossa perspectiva foi quando começámos a ter resposta e depois de batermos também aqui ao colar com a cabeça na parede, porque também tivemos o nosso insucesso. Nós estamos aqui a falar do lado sempre, obviamente, onde as coisas correram bem, mas inicialmente até a primeira ação que pus em termos tecnológicos foi a ideia de vir de uma aldeia histórica muito bonita, chamada aqui Castelo Novo, que faz parte do programa das aldeias históricas de Portugal. Não era a cidade e estava a pôr a aldeia, ainda estava a ir um bocadinho mais radical, estava um bocadinho, se calhar, à frente demasiado do tempo, que hoje já faz mais sentido pensarmos na parte das aldeias digitais, ou seja, aldeias também como orgânicas, onde possam atrair, nomeadamente, alguns nómadas digitais. Eu estava muito orientado para os nómadas digitais e não tanto para o corporate, não tanto para as grandes empresas. Estava muito orientado para o open source e não tanto para... O que é certo é que aconteceu exatamente ao contrário. Na parte dos nómadas digitais não tive logo uma reação, mas comecei a chamar a atenção dos boards, dos conselhos de administração de várias empresas, a dizer, olá, esse seu programa é muito interessante, explique lá mais isso, e depois as coisas começaram de facto a acontecer. Mas uma das opções que nós fizemos quando refuncionalizámos os edifícios
os multiusos desta vida, essas coisas que são sempre tão únicas e que só temos, e cada um tem sempre um muito diferente dos outros e que depois vamos chegar à conclusão que são quase todos iguais. E que às vezes não temos dinheiro para lhes dar vida, quanto mais. Quando refuncionalizamos o multiuso num centro tecnológico ou parte do nosso centro cultural também para a atração de empresas, ou uma velha praça onde se vendiam os queijos, onde temos os Fab Labs, as incubadoras, nós refuncionalizamos todo o edifício, estão todos no coração da cidade. E o nosso princípio, como por causa do problema da imigração, muita gente investiu obviamente as suas poupanças em casas, que com as crises sucessivas do interior e a perda demográfica acentuadíssima, essas casas deixaram de ter procura. Nós não tínhamos propriamente sequer um mercado de arrendamento que se possa ser digno desse nome. O que aconteceu foi uma opção de tornar esse centro no coração da cidade e não irmos, por exemplo, para os parques tecnológicos, para as zonas industriais, e então nós temos este princípio que é: venha trabalhar para cá porque não precisas do carro. Ou seja, todo o estoque nós arrendámos praticamente, nessa altura da crise, arrendámos praticamente todas as casas equivalentes a T2, eu arrendei praticamente tudo. E o meu programa ia dizer de regulação, porque na prática também já são de reguladores do mercado de arrendamento, como devem calcular, mas o programa de regulamentação são alugueres e subalugueres, ou seja, isso também do ponto de vista para a parte pública também é interessante, porque o meu payback em termos de finanças públicas está nos 4 anos e meio de finança pública. Não estou a falar daquilo que são as questões sempre que falamos, que obviamente uma coisa destas, o que é que puxa pela cidade, a construção, a recuperação de casas para o mercado de arrendamento, aquilo que são os consumos. Não, estou a falar só de meramente finança pública, porque isto em termos de taxas, licenças, de arrendamentos que nos pagam pelo espaço que antes nós basicamente era só uma fonte de despesa, tudo isso em conjunto altera também bastante, mas com o princípio de olhar para a cidade de forma... Nós achamos que as cidades pequenas e médias em Portugal, e médias são muito poucas, pequenas são quase todas, e grandes temos muito poucas mesmo, nós achamos que íamos para aqueles modelos muito funcionalistas, muito estratificados. E nós não nos esqueçamos de uma coisa que eu gostava mesmo de partilhar, que é aquilo que eu acredito mais profundamente hoje em dia. Para os problemas mais complexos, a resposta está nas comunidades. No mundo em que vivemos, a comunidade enquanto conjunto de indivíduos colaborativos com várias questões em comum, são respostas extraordinariamente ativas e eficazes para problemas extraordinariamente complexos que temos no mundo. E isso aí só se consegue, de facto, se conseguimos que trabalhar em comunidade, envelhecer em comunidade, crescer em comunidade, e estas são questões de grandes tendências, são mesmo questões de grandes tendências. E nós temos que reorganizar um país tão maravilhoso como o nosso, com a diversidade que tem, pequeno, onde os aeroportos são tudo próximos, onde todos os fatores estão relativamente próximos uns dos outros. Se nós não perdermos aquilo que temos mais de essencial, que é esta capacidade de acolhermos e de ainda termos o espírito de comunidade, às vezes também até nas cidades dos bairros, as cidades maiores, se nós não perdermos isso, nós temos aqui um fator muitíssimo difícil de alguém competir connosco, porque depois também temos o fator preço, que obviamente vamos tentar que não seja assim tão diferencial daqui para a frente, que vamos a ver se ganhamos todos um bocadinho mais, que também ajudava muito o país, mas ainda temos de facto ainda em cima disso um fator relevante que é a parte do preço, e isso torna-nos extraordinariamente competitivos. Num país a 2 velocidades, com o interior do país, ainda mais competitivo no fator preço, quem se conseguir colocar na tal agenda de inovação também no interior do país, rapidamente pode correr o risco, talvez com algum exagero, mas transformar-se numa espécie de case study, isso é verdade. Realmente, na biologia, um conjunto de comunidades forma o ecossistema. Certo. E exatamente isso que vocês têm, por isso é que vai de acordo com aquilo que eu estava a referir, realmente, que é um ecossistema regional de inovação, e vão de acordo com essa realmente várias comunidades formam um ecossistema, realmente com toda a parte mais do território. Muitos parabéns, realmente é uma dinâmica extremamente interessante. Eu, se calhar, se o engenheiro Francisco Calheiros
Posso? Joana, Sim. sou Ana Paula Xavier, não sei se me estás a ver. É isso que eu ia fazer, Ana Paula. Eu ia perguntar se só o engenheiro Francisco Calheiros concordasse, ia passar a palavra, se tu e a Maria João Rocha quisessem de alguma forma também intervir, como moderaram os painéis anteriores, seriam muito bem-vindas se concordassem, se o engenheiro Concordo perfeitamente. Eu peço desculpa de ter retirado mais uma vez a minha imagem, mas já é incompatível com a minha capacidade de internet. Portanto, eu peço desculpa e por isso também tenho, não estou a atuar muito no sentido de não perturbar o webinar. Portanto, acho muito bem, Joana, continue. Ana Paula. Olá, boa tarde a todos. Claro, boa tarde. Antes de mais também dar os parabéns a este painel. Eu já estive presente no painel, nos painéis da manhã. E eu quero só também dar aqui uma certa... primeiro dar os parabéns às intervenções, gostei de todas elas. Eu, como já disse, da parte da manhã estou no Alto Minho, mas sou transmontana, formei-me também no IPB, por isso é com muito gosto que vejo o professor Orlando aqui neste painel. Eu fui das primeiras alunas do IPB, a Escola Superior Agrária na altura, e de maneira que é também com muito gosto que ouvi o professor a falar sobre o papel do IPB e a evolução que o IPB teve ao longo destes anos, também na atratividade de pessoas e alunos para o distrito e em particular para Bragança. Por isso, eu também dar os meus parabéns. Relativamente à intervenção do Sr. Presidente da Câmara de Fundão, eu também, derivado das minhas funções neste momento, além de coordenadora de um grupo de ação local, sou Presidente da Direção da Federação e temos conhecimento já do trabalho desenvolvido no município do Fundão. Infelizmente também tenho tido pessoas amigas, infelizmente já não estão entre nós, que também é a tarefa do Fundão, por isso também já estive com ligação ao Conselho, sei o trabalho que têm feito ao longo destes anos e também dar os meus parabéns a todas estas iniciativas que têm desenvolvido e de facto têm posto o Fundão no papel, no mapa, pelos melhores motivos. Mas gostaria também agora aqui de lançar uma pequena questão. Não é bem uma questão, é mais tentar perceber o efeito desta política que o Fundão teve e que tem na atratividade, esta alteração da forma como fez a atratividade é excelente. De facto, eu tinha referido realmente no painel da manhã da importância que é chamar pessoas qualificadas e depois centrar a atratividade na pessoa, no recurso humano e não tanto na empresa, também sendo importante a empresa, como é óbvio, mas já lá vem atrás. E muito daquilo que se tem falado da importância do teletrabalho, que já tem sido falado aqui ao longo de todo este painel, acho que este central na pessoa é muito positivo. Pergunto se a nível dessa atratividade, desses recursos humanos qualificados, se a nível do que são as atividades tradicionais do Conselho, a nível do que é cereja, o queijo, todo o gado, toda essa parte, mais que eu tenho a minha formação na área, nesta área, puxa-me um bocado questionar este tipo de coisas, porque a atratividade a nível do que é informática, digitais, todas estas componentes, começa a ser está relativamente mais facilitado, porque a mobilidade permite isso, o tipo de trabalho permite isso. Pergunto se existe se tem tido algum reflexo junto destas atividades mais tradicionais, mais digamos assim, entre aspas, típicas do que são os nossos territórios mais rurais, menos densificados, e se nota que mesmo a nível destas atividades começa a haver algum crescimento de pessoas qualificadas, porque a atividade agrícola atravessa um problema a nível de recursos humanos, de mão de obra. Infelizmente os programas
de apoio ao emprego não têm integrado a atividade agrícola e a atividade de transformação. Falo concretamente de alguns programas que têm agora saído, em que a CAI ligada à atividade agrícola não está inserida como uma CAI elegível, e nós sabemos que a nível nacional e a nível destas zonas cada vez é mais difícil termos pessoas a trabalhar, e é preciso também valorizar o trabalhador agrícola, porque sem esta atividade, tudo o que sustenta os nossos territórios de paisagem, de natureza, de produtos, da riqueza gastronómica, tendem a ficar mais fragilantes. Era só esta orientação, até para perceber. De facto, acho excelente a política que colocou. Tenho-lhe a dizer que tenho seguido o seu trabalho, porque me interesso bastante sobre política de desenvolvimento local, e também aproveitar esta oportunidade para dar os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se posso intervir e responder aqui à questão colocada. Por favor, claro, por favor. Bom, ok, obrigado pelas observações. Dizer, há bocadinho referi que uma das questões que trouxe esta agenda de inovação foi, obviamente, ela teve aí na parte da parte tecnológica, talvez pela sua improbabilidade, aquilo que a tornou talvez mais visível, mas ela está a contaminar todos os setores, mas a contaminá-los de forma muito concreta. Por exemplo, eu diria que não teria hoje um sistema alternativo àquilo que é o sistema de protocolo Wi-Fi típicos, com o sistema todo LoRa. Os 700 km² do meu concelho tem um sistema de antenas LoRa que foi totalmente desenhado, sobretudo para aquilo que é todos os modelos de agricultura de precisão, todos os modelos daquilo que são as extensões de nova geração em termos meteorológicos, tudo o que é a sensorização, se quisermos, das diferentes fileiras produtivas, neste momento tem a conectividade absolutamente low cost, e isso altera muita coisa. Várias startups que temos atraído nos últimos tempos já são do setor agrotech, ou seja, também o próprio ecossistema, também ele próprio vai caminhando para aquilo que é o ADN do próprio território. Ou seja, há bocadinho quando falamos das questões da especialização, nunca nos esqueçamos delas, porque aquilo que são as atividades tradicionais, os recursos endógenos, aí está um dos grandes valores e grandes, vamos chamar, questões que nos tornam diferenciados relativamente a outros territórios. Por isso a tecnologia, a inovação, não só a tecnologia, mas também a inovação da organização. Nós temos a primeira organização de produtores desta região, surgiu aqui, porque com algum risco político, eu diria bastante, defini que a utilização da marca ainda antes da IGP, a cereja do Fundão, estava conectada com um modelo produtivo e não com onde era produzida a cereja. Sendo que nós somos um investidor social tremendo na valorização da marca cereja do Fundão. Ou seja, os princípios sempre foram esses, há uns anos esta parte, e hoje tiramos muitíssimo partido nos setores tradicionais, naquilo que é esta economia digital e tecnológica, que também começa a andar por aqui, e na proximidade nós fomentamos as ligações com modelos, geralmente em termos, e é preciso dizê-lo, nós não fomos para modelos muito formais, do ponto de vista de construção de associações, nós fomos para redes muito informais, que consideramos às vezes mais leves na sua administração e digamos, mais ajustadas àquilo que é ou um problema ou uma oportunidade ou um setor. Ou seja, nós temos caminhado mais por aí, por isso é que eu falava da questão dos living labs, ou seja, nós posicionamos como um laboratório vivo. O Fundão, para quem não conhece, e esta região toda, está aqui entre o norte e o sul do país, como é óbvio, por isso nós temos uma diversidade, do ponto de vista então da produção agrícola, que é tremenda, nós apanhamos um bocadinho de tudo. Logo, esse bocadinho de tudo, em termos de laboratório, é muito relevante. Mas nós não aceitamos, por exemplo, não é só que este ecossistema tecnológico ligado à agricultura, não aceitamos nem apoiamos projetos que não conectem com o agricultor. Ou seja, se alguém me quer, de certa forma, demonstrar com uma válvula, não sei das quantas, ou na telegestão, ou o que for,
ok, nós podemos acolhê-lo na medida que ele vai experimentar, testar ou demonstrar em contexto real. Com quem? Com os agricultores. Temos um programa com os agricultores, muito diversificado, do maior número de cultivares possíveis que aqui se dão, e isso facilita muito aquilo que é esta lógica da demonstração em contexto real desses laboratórios vivos, que é assim que nós nos posicionamos. Mas também na atração destes talentos e da internacionalização nós também fomos muito longe, porque também criámos um clube de produtores para a internacionalização, em tempo útil, ainda antes da moda da internacionalização estar aí em força, um bocadinho antes, não 2 anos antes, basicamente, mas foi suficiente, foi mesmo suficiente, e com isso também atraímos investidores estrangeiros, ou seja, não só a questão do conhecimento e de um rejuvenescimento desse conhecimento para as novas gerações, como também atraímos mais capital. Há muitas coisas que me sou pedido dizer, mas, por exemplo, o valor da terra. O valor da terra passou de 5, 6 mil euros por hectare para cerca de 20 mil euros o hectare. Eu estou a falar em pouco mais de 5 anos. Isso significa que lá está, tal percepções de valor das coisas se alteraram brutalmente também nos setores mais tradicionais que nós temos, ou seja, houve aqui um efeito dominó no sentido de uma mudança de percepção relativamente ao território que foi imenso. Mas também atraímos conhecimento internacional. Nomeadamente em países hoje fáceis para ir às compras e para ir à caça, como eu costumo dizer, nomeadamente o Brasil. Nós também fomos, fizemos parcerias com algumas universidades e não tenho muitas rotundas muito bonitas recuperadas, mas investi num centro de biotecnologia de plantas, porque considero que a parte, por exemplo, da vegetal era uma questão muito importante. E estes centros de transferência tecnológica, que é uma questão que eu acho que era muito interessante no nosso território, no território do interior do país, estes pequenos centros de transferência tecnológica, às vezes associados à fileira, podem fazer muita diferença. E isso é uma questão de proximidade, estes laboratórios de proximidade são questões que eu considero muito relevantes agora no programa que também estamos aqui a discutir ao fim e ao cabo deste 2030 ou este programa de reforço para a retoma económica. Eu acho que esta questão é muitíssimo relevante. E a última, e termino, e sendo da Federação Minha Terra, tem toda a razão numa coisa que disse. Mas isso só se resolve por causa dos fundos comunitários e até este paradoxo de, no programa Coeso, por exemplo, não estar apoiado também a parte da empregabilidade criada nos CAIs agrícolas, que ao fim e ao cabo era o que estava a se referir, e o programa Coeso seguramente é o que tinha não o referiu, mas imagino que tivesse também a pensar nele. Mas eu acho que nós devemos ir mais longe. Eu acho que nós temos que voltar à figura dos multifundos em termos das abordagens territoriais. Esta questão é essencial. As ações integradas têm que voltar como processo. Nós agora já temos governança para elas. Vejam assim, nós temos um salto qualitativo nos modelos de governança e agora recuperamos nos modelos dos financiamentos. Os financiamentos agora são mais segmentados, quando agora nós temos estruturas de governança cada vez mais compenetradas e com alguma escala. Há uns anos atrás, tínhamos os multifundos, tínhamos modelos de governança subregionais, mas tínhamos os multifundos, mas não sabíamos muitas vezes o que fazer com eles, porque faltavam-nos às vezes a interligação das coisas, faltava-nos a criação das redes da escala. Agora temos muito mais. As redes estão muito mais firmes, no meu entender, com um problema, e eu venho do desenvolvimento local, com um problema que acho que não está a tirar o máximo partido do que são as estruturas do GAL, dos GAL, por várias vicissitudes, e acho que estamos a duplicar estruturas, e os GAL deviam ser o braço armado, do ponto de vista de muito da componente do apoio à gestão de fundos, nomeadamente na CIMS, em vez de andarmos a duplicar estruturas, mas isso é outra questão. Mas, de facto, diria que a questão multifundo é vital para aquilo que possa ser as eficácias de políticas regionais ou subregionais, quando aplicadas, obviamente, às suas diferentes dimensões territoriais no interior do país. E
a investigação e os recursos humanos estarem conectados com a política agrícola comum, onde os PDRs desta vida vão ter menos recursos eventuais, e quando o FEDER terá seguramente mais recursos, sobretudo para a questão da investigação, para a investigação implicada e também para a utilização de recursos, é uma coisa que não pode acontecer, porque senão o setor mais importante que nós temos no interior do país, que ainda continua a ser os setores associados à agricultura, ao ambiente, agora com as abordagens da economia circulares pelo meio, etc., que ainda lhe podem dar outro tipo de contornos, cadeias curtas, etc. Tudo isso não pode não ter resposta nos mecanismos que aí temos, apesar de dizermos que vamos ter muito mais dinheiro, porque é na integração dos mecanismos que pode estar a solução. Muito obrigada. Pois muito, obrigada. Deixe-me só complementar este aspecto. Deixe-me só complementar este aspecto que a engenheira Ana Paula referiu. Eu também sou do GAL, como já compreendeu, e felicitá-lo. No fundo está a propor um regresso às origens, tocou com o dedo na ferida, em relação ao desenvolvimento local e em relação a esse relacionamento institucional e um aproveitamento, um maior aproveitamento que deveríamos ter desta ação dos GAL. E aproveitava, porque também estou aqui numa condição de turismo de habitação, para lhe dizer o seguinte: este aproveitamento de talentos e regresso às origens não é novo. Nós já tivemos estes movimentos desde há 40 anos, e comigo se passou do regresso da recuperação do património, de trazer o turismo para o mundo rural e desenvolver o mundo rural e desenvolver as capacidades do mundo rural dessa forma. Nós temos realmente instrumentos únicos e que se criaram redes, não só a nível nacional, como é o caso da Turial, mas redes internacionais, europeias e até com o Brasil, com as fazendas do Brasil, etc. Portanto, a estratégia que acaba de desenhar em termos de desenvolvimento, eu acho que tocou em todos os pontos. A inovação, essa sem dúvida, que é aquela que está na base dos nossos dias, mas que as outras também não funcionam sem essa inovação. O próprio turismo de habitação hoje não funciona se nós não tivermos a tecnologia totalmente ao nosso serviço. E portanto, é um bom exemplo aquilo que acabou de referir. A Ana Paula queria falar, queria dizer algo. Posso pedir só uma coisa, temos de ser mesmo muito breves, porque eu queria a Carla Posso tentar fazer uma pequena intervenção? Carla, temos mais 2 minutos, Carla. Sim, porque a Joana convidou-me para eu falar. 2 minutos, está bem? Porque a Carla está aqui a chamar a atenção e que nós já estamos a derrapar no tempo. Peço imensa desculpa. Ok, eu vou tentar ser muito concisa, porque isto foi aqui dita imensa coisa, eu teria imensas coisas para dizer. Mas, em primeiro lugar, gostava de dizer que tenho imensa pena que não tenha estado hoje de manhã, porque teria ouvido aquilo que eu disse sobre os contratos de programa e sobre a adequação dos financiamentos àquilo que efetivamente são as necessidades reais. E como é que muitas vezes, eu só conheço uma palavra inglesa que se adapta muito bem, que é o squeeze. Sim, squeeze. Tentar meter as coisas ali à força nas linhas do financiamento, porque efetivamente o dinheiro não está cá para financiar o que é preciso, tem que se fazer aquilo que o financiamento promove. E, portanto, eu disse isto hoje de manhã largadamente, falei sobre isto. Eu tenho, digamos, da minha parte, eu fiz parte do desenho dos 2 primeiros quadros comunitários de apoio de Portugal e, portanto, tenho essa experiência e disse hoje que lamento ver que acho que os últimos são piores que os primeiros. E, portanto, tenho imensa pena e acho que devíamos fazer aqui, de facto, uma melhoria. Portanto, estou de acordo consigo. Estou de acordo consigo quando diz que as comunidades são fundamentais, ou seja, nós, e eu folguei muito em ver que a nova Carta de Leipzig, que vai ser agora assinada na presidência alemã, diz exatamente, volta ao relatório Barca, que ainda não deu resultados, mas estava lá escrito, o place-based, portanto, voltar àquilo que é local, e, por outro lado, também este trabalho que tem estado a ser feito, a nova nomenclatura da classificação das cidades em relação à densidade mais do que a outras coisas, e pondo as cidades intermédias
com o papel fundamental de pontes entre as regiões rurais e as áreas metropolitanas ou das cidades grandes. Eu penso que isto é fundamental e abre aqui toda uma área de desenvolvimento e de investigação que devia ser promovido seriamente, porque, nomeadamente ao nível da provisão de serviços, nós sabemos que também tem que haver massa crítica. Não é só o local, tem que ser local, mas com massa crítica. Aliás, como disse o professor Orlando Rodrigues, com toda a razão. E, portanto, nós não podemos esquecer estes compromissos e, para fazer isto, nós precisamos, efetivamente, destas pontes. E de considerar, e voltamos a outro ponto que também falaram os dois e que eu estou perfeitamente de acordo, que é a integração. Sem integração e sem uma visão multidisciplinar do desenvolvimento, também não vamos lá. E aí, outra vez, o financiamento tem que se adequar a isto, que por vezes não acontece. A outra coisa que eu gostava de... Maria João, desculpe lá, temos mesmo... Sim, deixe-me só... já agora, mas deixa-me só dizer que eu penso que a questão da especialização versus marca, ou seja, eu penso que o território deve ter uma diversificação económica, porque isto é, digamos, a resiliência, mas, por outro lado, uma especialização na marca, no branding, não é? Naquilo que, como é conhecido. É que pensa-se naquele território e aparece logo a imagem daquilo que é a especialidade daquele território. Portanto, também estou perfeitamente de acordo consigo e dou-lhes parabéns por feito neste sentido. E só para terminar, o que eu queria dizer era em relação à investigação e aos centros tecnológicos, etc., eu acho que até se deveria apostar em marcas transfronteiriças, ou seja, até para dar mais massa crítica. Porque se nós apostarmos na complementariedade daquilo que são as competências e as especializações que existem em ambos os lados da fronteira, e nós temos uma enorme fronteira com a Espanha, acho que nós podemos dar uma imagem de força em toda a Europa que ainda não foi explorada. Portanto, eu só queria dizer isto. Acho que podíamos ter aqui uma conversa muito longa, mas muito obrigada. Podíamos, obrigada, Maria João, desculpe. Carla, não sei se há alguma questão que queira... Muito bem. Eu quero dizer, obviamente que isto tem sido um webinar bastante ativo e bastante participado e, portanto, ao longo, desde o início do painel, vamos tendo alguns comentários que eu não queria deixar de colocar e até para os oradores poderem comentar. E, portanto, desde o início da tarde da intervenção do Fernando Beleza, que temos os seguintes comentários. Isto relativamente a espaços que os jovens que procuram este espaço são obras bastante qualificadas e que geralmente estes jovens trabalham para outros países e com salários específicos desses países e não de Portugal. Espaços de cowork gratuitos promovidos por municípios, dizem aqui, será sempre uma concorrência desleal a quem investiu nesta área. Não será esse o caminho para ajudar a economia das PMEs desta indústria. Cooperar com os espaços existentes é o caminho. Outro comentário, os trabalhadores remotos no espaço procuram comunidades. Um horário das 9 às 18 não é compatível com as necessidades, principalmente pelos diferentes fusos horários. Uma data de comentários que parabenizam todos os oradores e as devidas intervenções. Viver em comunidade e encetar iniciativas com a comunidade local.
Portugal, redes informais equivale a maior flexibilidade e são que temos por aqui. Ainda relativamente à habitação, uma participante dava o exemplo próprio, que dizia, deixando um bocadinho até a experiência dela, em que foi morar para Tui, isto tem a ver com as diferenças transfronteiriças, foi morar para Tui porque, além da questão fiscal, não tinha habitação para arrendar em Valença, questões que foram colocadas e faladas ao longo desta parte. Não sei se algum dos intervenientes quer comentar, mas também não poderíamos deixar de dar nota. De dar nota, exatamente, até porque temos tido bastante participação através do chat e da questions and answers.